Fala pessoal, hoje nós vamos falar como viver de renda. Vem comigo! Fala pessoal, Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai entender como que é esse negócio de viver de renda. A primeira coisa que a gente precisa definir aqui é o que é independência financeira. Independência financeira trata-se de você ter um patrimônio que gere uma renda que seja superior aos seus gastos. E isso já leva a vários pontos que a gente precisa definir. Primeira coisa, você precisa entender o quanto que você gasta todo mês para saber quanto de patrimônio que você precisa. Então você precisa entender quanto você gasta com saúde, moradia, alimentação, diversão, viagens, somar tudo isso e calcular isso, quanto que dá esses gastos por mês. Você pode usar uma planilha, você pode anotar através de aplicativos, existem várias formas de se fazer isso. O segundo ponto aqui é entender quanto que tem de rentabilidade a sua carteira, tá? Entender isso às vezes pode ser um pouco complicado. Eu tenho um vídeo que fala só sobre como calcular a rentabilidade da sua carteira, que eu vou deixar em algum lugar por aqui. Mas a ideia é que você saiba exatamente quanto que rende a sua carteira de investimentos, porque só daí você vai conseguir calcular o tamanho do patrimônio que você precisa para gerar a renda necessária para você viver de renda. Legal, então vamos trazer alguns números aqui para a conta. Imagina que você, por exemplo, definiu que você precisa de 15 mil reais para você viver bem. Com 15 mil reais de gastos por mês, você está feliz, você consegue realizar tudo o que você queria, cuidar bem da sua família, viajar, ok. O segundo ponto aqui é identificar qual que é a rentabilidade que a sua carteira vai ter. E aqui é uma conta simples que você tem, tá? O patrimônio versus a rentabilidade vai te dar o quanto você precisa de dinheiro por mês, que você vai multiplicar por 12. Aqui na questão de quanto que o seu patrimônio precisa gerar de renda, você calcula o quanto você precisa por mês, multiplica por 12. Então se você precisa de 15 mil reais por mês, vezes 12, isso vai dar 180, beleza? Ok, então você precisa de 180 mil. Primeira coisa que você vai perceber aqui é, se você for só na Selic, por exemplo, que hoje está pagando 2%, 2,25%, está muito baixo, e você tendo que levar em consideração que ainda além desse valor baixo você tem que descontar a inflação, sim, porque se você não descontar a inflação, o seu poder de compra, o quanto que o dinheiro pode comprar, os mesmos 15 mil reais podem comprar hoje e daqui 15 anos descontar na inflação, vai mudar muito. Então, levando em consideração a Selic baixa mais o desconto da inflação, você multiplicando uma coisa pela outra, 180 vezes o quanto a Selic paga menos a inflação. Vamos supor que a inflação hoje esteja em 1%, a Selic esteja em 2,25%. Então, 2,25 menos 1%, a gente já vai fazer a matemática financeira aqui para eliminar esses valores e você chega num patrimônio aqui que é muito grande. Repare que se você tem baixa rentabilidade, o seu patrimônio necessário ele se torna muito grande. E lembrando que a construção de patrimônio ela não se dá tanto pela rentabilidade, mas ela se dá por rentabilidade sim, mas aporte e tempo. Então se você tem uma rentabilidade que é baixa, você vai precisar de muito aporte e muito tempo para chegar nesse patrimônio. Eu falo sobre tudo isso na minha planilha de independência financeira, que eu vou deixar o link aqui para vocês acompanharem e verem depois. Mas entenda que se você tem pouca rentabilidade, o seu patrimônio fica muito grande. No entanto, se você já melhora essa rentabilidade, e melhora para quanto? Eu gosto de trabalhar com o número 12 de rentabilidade bruta e 4 de inflação média ao longo dos anos. Eu peguei esses números da minha cabeça, tá? Mas são números que eu consigo efetivamente alcançar. 12 de rentabilidade bruta tem sido um número que eu consigo alcançar nas minhas carteiras e 4 de rentabilidade de inflação tem sido um número que é a média da inflação nos últimos 20 anos do Brasil. Então, com isso dá mais ou menos 7,8 acima da inflação de rentabilidade. Esse número de patrimônio que você precisa cai muito. Então, para entender esse processo de independência financeira, você precisa otimizar os seus gastos. Obviamente, quanto menos dinheiro você precisar, menor vai ser o patrimônio, tá? Otimizar a sua rentabilidade, quanto mais rentabilidade você tiver, menos patrimônio também você precisa. E com esses números você vai entender o seu patrimônio. Então hoje,
Vamos voltar àquele nosso exemplo. Você precisa de 180 mil de gastos. Você tem uma rentabilidade de 7,8 acima da inflação, você vai precisar desse patrimônio aqui de 2,4 milhões mais ou menos. Ok, uma vez que você determinou os números, o quanto você precisa de patrimônio, você determinou o quanto você tem de rentabilidade, como que você faz acontecer esses números? Como que você realmente extrai dessa sua carteira essa renda, esses 180 mil por ano? Bom, existem duas formas predominantes. Uma é através de portfólio, onde você vai considerar o seu portfólio como fundo de investimento e meio que você saca cotas dele periodicamente para você usar como rentabilidade. E o outro é você efetivamente transformar esse patrimônio em investimentos que literalmente cospem dinheiro ao longo do tempo. Então, fundos imobiliários, ações que geram dividendos, tesouro direto que tem juros semestral, produtos que pagam periodicamente cupons de dinheiro para você. E aí, para cada um dos métodos existem vantagens e desvantagens. No método do portfólio, que é o método que eu uso, ele funciona muito bem quando você ainda não usa o seu dinheiro em forma de rendimentos. Mas eu estou falando que como viver de rendimentos e eu não estou usando dinheiro, é porque hoje eu vivo no método que é o FIRE Coast. Significa que eu sim atingi a minha independência financeira, mas eu não uso o dinheiro que a minha carteira rende para sobreviver. Eu diminuí a minha carga de trabalho de modo que ela pague as minhas contas diárias, ou seja, eu não faço mais aportes na minha carteira, mas toda a rentabilidade que a minha carteira eu reinvisto, que a minha carteira gera, eu reinvisto nela própria. Isso possibilita que a minha carteira tenha uma rentabilidade muito maior do que se eu mudar para o outro processo. Só que isso também dá mais trabalho, porque eu preciso rebalancear a carteira, eu preciso manter uma gestão ativa dela o tempo todo. Já no outro método, que é o método de dividendos, principalmente, eu teria que trocar todos os ativos da minha carteira para eles gerarem predominantemente dinheiro de forma periódica, seja semestral, seja mensal, através disso, como eu falei, fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, tesouro com juros semestral que paga cupons de tempos em tempos. Com isso, eu não precisaria fazer nada na minha carteira. A carteira simplesmente paga dividendos periodicamente e eu ia só precisar administrar esse pagamento de dividendos. Por que que eu não uso isso? Porque normalmente quando você faz a carteira dessa forma, ela vai ter menos rentabilidade do que ela teria no modo de portfólio. Então quando eu substituo a minha carteira de ações equilibrada com renda variável, com moeda, e eu estou trabalhando com a rentabilidade dela num objetivo de crescimento e mudo ela para um objetivo de pagar dividendos, ela invariavelmente vai pagar menos. Então aquela carteira que antes pagava 12% ao ano em média, vai pagar uns 10%, talvez 9%. Então quando eu mudo para isso e realmente vou viver do patrimônio, eu começo a ter um déficit de rentabilidade. E isso pode afetar o quanto que eu de fato posso retirar da minha carteira mês a mês. Mas tem a vantagem de ser muito prático. Então eu conheço muitas pessoas que vivem dessa forma, que criaram um patrimônio e que simplesmente vivem dos dividendos, tiram um pouquinho, restabelecem a inflação e vivem tranquilamente com isso. Obviamente eles acabam vivendo num patamar inferior do que a carteira deles poderia produzir de rentabilidade mês a mês. Então, como eu defini a minha independência financeira? Eu peguei a minha média, a minha rentabilidade nos últimos anos, tá? De 2015 a 2020, até agora, metade de 2020. Peguei a inflação no período, calculei o quanto foi a minha rentabilidade real no período. Peguei essa rentabilidade real e transformei ela em média, tá? Uma rentabilidade média real ao longo dos 5 anos. Então esse foi o valor que eu tenho e a bruta também calculada. Vou jogar a rentabilidade bruta naquela planilha e a inflação média naquele período para a gente calcular o quanto que eu preciso de patrimônio. Então vamos lá para outra planilha. Eu defini que eu precisava de 15 mil reais, por exemplo, para viver. Eu concluí que a inflação no período foi 5,08 e a taxa de juros que a minha carteira teve foi 13,11, tá? Com isso em mente, eu calculei que eu precisava de 2,4 milhões. E a partir do momento que eu atingi esse valor, eu defini que eu tinha a minha independência financeira. O dividend yield que você tem investindo em ativos que geram dinheiro mensalmente ou com alguma frequência,
costuma ser mais baixo que essa rentabilidade que eu tenho na minha carteira, porque a minha carteira ela é focada em crescimento e assim ela vai continuar por um bom tempo. Então, se eu fosse mudar essa carteira para produtos que realmente gerassem dinheiro, provavelmente a minha rentabilidade bruta ia cair por uns 10 a 11%. Se você for ver, é mais ou menos o que você consegue buscando produtos bem bons de ações pagadoras de dividendos, fundos imobiliários e juros do tesouro. Hoje estão muito mais baixos que isso, mas antigamente a gente conseguia melhores. Mas é com essa flexibilidade que a gente tem que trabalhar. Se eu fosse realmente viver do dinheiro hoje, do fluxo de dinheiro que minha carteira gera, eu ia precisar baixar um pouquinho o patamar de vida, mas no atual momento eu não preciso. Eu adicionei nessa simulação que a gente está fazendo imposto de renda, porque isso deixaria a conta muito complexa, porque cada ativo paga um imposto de renda diferente. Mas se você quiser, dá para adicionar isso de uma forma meio genérica, colocando 15%, por exemplo, de pagamento de imposto de renda sobre a rentabilidade. Mas eu particularmente uso várias estratégias para tentar mitigar esse imposto de renda que a gente paga nos investimentos. Bom, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, como que eu faço para viver de renda, como que foi essa construção de independência financeira e como que você vai saber quando você finalmente chegar lá. Se você acha que esse conteúdo foi útil e pode ajudar alguém, encaminha para essa pessoa. Não se esquece de deixar o like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito, para o YouTube entender que esse conteúdo é legal e distribuir para o maior número de pessoas possíveis. E muito obrigado pela atenção e até mais!